Scanner Killshot é um scanner que trabalha com pequenas reversões de tendência ou pequenos movimentos de tendência em time frames curtos. É microestratégias, serve para scalping, mas conseguimos depois, com as confirmações dele, ter posições de 1 para 5, a 1 para 10, 1 para 20, simplesmente seguir várias confirmações visuais. A primeira confirmação que nós temos logo mal abrimos o scanner é que ele analisa-nos o mercado em multi-time frame, ou seja, ele cria esta tabela em que analisa automaticamente se o mercado está comprador ou vendedor nestas temporalidades todas. E depois ainda nos dá uma análise interessante, que é ele analisa o volume de venda e de compra ao ponto de saber se o preço se encontra numa zona com volume comprador ou volume vendedor. Ele analisa as 6 horas anteriores em termos de volume fixo e dá-nos aqui a zona se o preço encontra-se acima do POC. POC significa Point of Control. Então, a primeira confirmação das 4 confirmações super difíceis deste scanner são estas: time frame e tendência. É a primeira confirmação que se vê aqui nesta tabela. A segunda confirmação é EMAS e a sua inclinação. É simples, o mercado é quase como se fosse uma estrada e nós somos o veículo no mercado. Se nós estivermos à procura de uma tendência compradora, nós vamos simplesmente querer apanhar subidas e não descidas, porque vai-nos estar a tirar do nosso foco e do nosso movimento. Então, é pensarmos nesse veículo desta forma. Já sabemos que o time frame e a tendência está aqui, tendência compradora e tudo azul, nada mais difícil. Já sabemos que agora passamos para a segunda confirmação, que é as EMAs. As EMAs é estas pequenas linhas que nós temos aqui, que na, no seguimento de toda esta explicação do kill shot, vocês vão perceber. Então nós queremos sempre uma inclinação no mercado destas EMAs. Neste caso, a favor da tendência que se encontra aqui. Então, a inclinação, neste caso, está comprador, as EMAs estão com inclinação. Bem, quem quiser trabalhar com graus acima de 20 graus, quem quiser fazer de outra forma, vem aqui ao ângulo da tendência, marca daqui até à zona que estão, e vocês têm aqui, nesta zona, o ângulo da tendência. Se estiver superior a 30 graus, a 20 graus, vocês estão numa tendência compradora. Se estiverem negativo, estão numa tendência vendedora. Imaginemos que vocês não tinham scanner nenhum, era a melhor ferramenta que vocês podiam utilizar para analisar o padrão de velas e o gráfico para ver essa tendência. Então, segunda confirmação está aqui, EMAS e a sua inclinação. A terceira, nada mais do que POC, ou seja, se o preço está abaixo ou acima do POC. E a quarta, 238. 238. Vocês vão perceber que é a EMA cor de laranja. O preço, imaginemos, se vocês estão à procura de uma compra, o preço tem que estar acima dessa EMA cor de laranja. Se vocês estão à procura de uma venda, o preço tem que estar abaixo da EMA cor de laranja. É simples e claro como água. Então, estas são as únicas 4 confirmações super complicadas para trabalhar com o que eles chamam. Estou a brincar. E então, partindo deste princípio, e olhando aqui em 5 minutos,
que era pôr aqui o texto numa zona em que não me atrapalhasse e que desse para vocês verem, mas não interessa. Ora, essa Rui, pagas a cerveja. Exatamente. A forma de colocar e encontrar a EMA é simples. Estou no gráfico. Então, está tudo automático aqui. Qualquer scanner de GIFU, ele faz trading semi-automático por vocês. Ou seja, ele retira-vos o emocional e vocês só têm que saber ver e olhar para o gráfico, executar e proteger. A única coisa que vocês necessitam de, nesta parte. Resumindo, primeira confirmação. Tendência. Está compradora ou vendedora? Eu até vou mudar de par. Vou fazer um bocadinho de batata. Aqui, o SDK. O que é que vocês me dizem? Tendência, está comprador ou vendedor? Exatamente. Porquê? Porque aqui a tabela de multi-tendência, multi-time frame trend table, está com vários indicadores de compra. Um truque que eu uso, quando os pares são. Imagina que vocês só trabalham num par e não querem ver outros pares. Por exemplo, eu com o ouro. Se eu tiver mais azuis que vermelhos, top, estou em comprador. Se eu tiver mais vermelhos do que azuis, top, estou vendedor. Agora, primeira confirmação está. Então, vamos aqui no checklist, mercado comprador. Segunda confirmação, neste caso, que é, perdão, as EMAs. Vamos fazer já as EMAs. As EMAs estão com inclinação compradora ou vendedora? Elas estão no sentido ascendente ou descendente? Elas estão neste sentido. Encontram-se compradoras. Então, a segunda tendência, exatamente. Já aqui está. Vou andar aqui com o chat de um lado para o outro. Então, EMAs compradoras. Terceira confirmação é perceber que o preço está comprador e está acima do POC. O POC é nada mais, nada menos do que esta linhazinha aqui que aparece automaticamente no gráfico. Se vocês virem a linhazinha, ela tem uma zona onde começa até à zona onde vai, que é o preço atual. Se tiver azul com o histograma azul, significa que o mercado também está comprador e o preço está em zona de compras. Se estiver abaixo, está em zona de vendas. Neste caso, está em cima, numa zona de compras. Voltando a explicar o que é o POC da melhor forma. Vocês chegam aqui e têm esta ferramenta que é Fixed Range Volume Profile, ou seja, um perfil de volume fixo, em que vai medir do ponto A ao ponto B quanto volume entrou no mercado e que volume é que é. Eu falei-vos logo há bocadito que era 6 horas. Imaginemos, eu venho aqui ao preço atual e recuo umas 6 horas. Eu não estou a ver, tenho que desviar aqui a câmera, mas presumo que seja 6 horas. Mais coisa, menos coisa. Por norma é sempre o tamanho da linha laranja. Vocês repararam que apareceu aqui estas velas, mas na vertical e não na horizontal e não na vertical. Significa que aqui ou maior volume comprador. E tudo que é azul é maior volume comprador do que o vendedor. Então significa que desta zona para cima só interessa ao mercado procurar compras. E desta zona para baixo só interessa no mercado procurar vendas e indicações de venda. Neste caso, o SDK está a fazer uma alteração, está também a ser 15,40, em que começa-nos a dar inclinação das emas para baixo
e o preço está abaixo do POC. Significa que não temos aqui oportunidade de entrada. Mudamos de par. Simples. Claro como água. O mercado tem milhares, se não milhões de movimentos, nós vamos procurar o setup ideal. Neste caso, temos aqui já o outro par, NZD-USD, confirmação compradora na tendência, confirmação compradora no POC e encontra-se com alguma inclinação nas EMAs e o preço acima do POC. Neste momento ele está a começar a preparar uma continuação de compras e lembra-se de que quando eu comecei a aula dei logo uma dica que é se o histograma anterior estiver muito curto relativamente ao corrente, neste caso esta cor azul tem por exemplo 1h25 de compras, 17 barras. E este aqui tem de vendas 10 barras. Significa que as vendas não foram fortes, então o mercado está comprador. Posteriormente, a primeira confirmação foi a tabela, a segunda as EMAs e a terceira o POC. O preço está acima do POC. A quarta é a EMA, cor de laranja, que nós chamamos de 238, encontra-se atrás do preço. Então, aqui temos uma ótima zona de trabalho, no sentido de aproveitar as quatro confirmações que temos para nos validar o mercado. Ainda não são confirmações de entrada, atenção, são confirmações de validação de mercado. Significa que é um par que me está a dar um setup com as minhas confluências ou um setup ideal. Agora, a segunda parte das confirmações é esta, é as confirmações de entrada. Por norma, vocês já devem ter percebido. Setinha azul, nós entramos em compra. Setinha vermelha, nós entramos em venda. Estas são as confirmações de entrada. Então, um bocado disléxico, para variar. Setas azuis ou vermelhas, sendo as azuis para compra, vermelhas para venda. Depois, cruzamento das EMA e para reversões, estrelas verdes ou vermelhas. São estas as confirmações de entrada, porque nós já analisamos o mercado, já sabemos a sua tendência e temos um possível setup ideal. Agora temos que saber quando entrar nas melhores condições. Partindo então, olhando aqui para o NZD-USD, estamos com um histograma superior ao anterior, inferior neste caso ao anterior, significa que temos mais força vendedora, a vendedora compradora, e estamos com um histograma azul com o preço estava há bocado acima do POC, mas à frente da 238, o que é que vamos esperar? Que haja uma confirmação para entrar. Confirmação para entrar seria a seta azul ou vermelha e cruzamento das emas. Neste caso, temos aqui uma seta azul numa zona de compra, mas com uma vela vermelha. O mercado ainda está aqui a analisar-se. Então o que é que nós fazemos? Entramos em compra ou aguardamos? Aguardamos, exatamente. Nosso buy limit ainda está aqui à espera. Resumindo, vamos aguardar porquê? Nós nunca vamos entrar no scanner neste princípio. Ele está-nos a dar uma seta azul para compra, mas está-nos a criar velas vermelhas. Isto é uma reversão imediata de mercado e não nos está a validar a compra. Fujam literalmente desta confirmação. Vocês só entrem com seta azul e velas verdes.
continuamos a aguardar, mas podemos simplesmente começar à procura de soluções de entrada, ou pelo menos como colocá-las em prática. Eu aqui atrás falei-vos do cruzamento das emas. Por norma, se nós estamos num movimento e a ema está-se a cruzar, imaginemos que a ema vermelha passa para cima da. Minto, a ema azul passa para cima da vermelha, vocês estão a cruzar para um movimento de compra. Então já sabem que, ok, então se calhar vou entrar nos cruzamentos das emas. Então venho aqui e desenho o meu long position ou short position. Neste caso, continua ainda a não me a dar a confirmação que eu quero, está a começar a ter pouca inclinação nas emas. Vamos mudar de par. Até aqui estamos sempre a proteger o nosso capital para as entradas mais seguras para nós. No entanto, já sabemos olhar para o mercado, já sabemos a tendência, já sabemos onde é que podemos entrar e não estamos a entrar a papo seco ou por se. Neste caso, mercado do Euro-USD, vendedor, e aqui já nos está a querer dar de comer. Eu vou passar para um minuto e vamos começar a analisar. Temos tendência vendedora, preço abaixo do POC, preço atrás de 238 e as EMAs estão a começar a inclinar inclinação vendedora. Então, o que é que eu vou querer? Simplesmente isto. Marcar aqui uma linha de tendência, assim. Significa que qualquer preço que me passar daqui, eu desisto da ideia de compra. Estamos num time frame de um minuto, mas vamos supor que é um time frame mais lento e outra temporalidade. Vocês aqui já têm todas as quatro confirmações de mercado e setup ideal. Porquê? Você já tem uma zona de entrada estipulada pelo próprio scanner e uma zona de saída que é as EMAs ou o próprio POC. Até aqui, já sabem quando é que podem entrar no mercado. Posteriormente, vamos procurar o nosso alvo. Como estamos em time frame de um minuto, vamos procurar um alvo de 1 para 1 ou de 1 para 2 no máximo. Funciona como o Golden Era. Nós vamos procurar risk rewards curtos, de 1 para 1 ou 1 para 2. Isto, estou a fazer o contrário para compras, com a ideia de compra da outra. Imaginemos que apareceu ali a setinha vermelha e a nossa posição é 1 para 2. O nosso stop loss ou é este ou é este. Eu vou ser conservador sempre e vou usar o stop loss até à zona do POC. Porquê? O POC indica-me simplesmente isto. Passou para cima do POC, está comprador. Está abaixo do POC, está vendedor. Então eu posso esticar o meu stop loss até aqui ou ir até às vendas. Neste caso, posição de 1 para 2. E agora aqui a pergunta. Tem as confirmações todas para poder entrar? Do pequeno resumo. Já sabemos as condições de mercado, que é vendedor, neste time frame. Já sabemos que nos restantes é vendedores. Temos inclinação e está tudo abaixo das linhas. O que é que nos falta como truque ou como extra para nos dar mais 5% de confirmação? Verificar. Sim, Rui, depois posso. Eu vou-vos dar uma ajuda. Verifiquem sempre isto. Mesmo em um minuto, bem, verifiquem sempre. 16 barras, 15 barras. Está equivalente.
Ele tem mais tempo de venda que compra. Exatamente. Neste caso, padrões de rejeição de velas, nós demos isso na aula anterior e imaginemos, eu vou abrir aqui a conta demo só para mero explicativo e vou EURUSD e vou fazer execução de mercado para venda. Porquê? Porque estou na zona. Sell. Ok, está aberto. Eu já vos mostro. Vamos continuar aqui a acompanhar. Imaginemos que aqui eu entrei nos 208 e uma stop loss é nos 295. Temos uma posição com 8 pips de stop loss. E vamos procurar um para dois. Vamos procurar o nosso take profit. Como sabemos, as zonas de stop loss cá de ser aqui os cruzamentos das emas, que é a linha azul, ou o POC, temos que ter um alvo definido para sair. Risco-recompensa um para dois e estamos no mercado. O que é que nós fazemos aqui? Primeiramente, mais nada. Simplesmente vamos esperar que o scanner fale connosco. E como é que o scanner fala connosco? Ele vai nos dar indicações para sair no mercado ou para protegermos, ou até mesmo para mudar a posição. Se vocês estiverem no quadro de qualquer time frame que tiverem, imaginemos, vou dar aqui este exemplo destas duas, destas duas setas aqui. Deu aqui compra, reverteu, deu venda. Se vocês tiverem uma indicação de venda, literalmente vocês mudam o mercado. Nós estamos em venda conforme o scanner aqui, com inclinações, e estamos com todas as tendências que cá estão marcadas na tabela. No entanto, vocês veem, o mercado, ok, está a ter um retrocesso, neste caso, para depois vender. Até nos está a dar uma entrada, se calhar, possivelmente, melhor. E ele fala connosco, o scanner. Hum, Para quê? Para nos retirar todo o emocional da equação. Estão a ver esta estrelinha amarela? Chamam-se pequenas reversões. Que é nada mais, nada menos do que pequenos movimentos do mercado que entra volume para mexer o mercado. Então, voltando aqui ao texto, vamos assim. Estrelas. Eu vou pôr entre parênteses o que vocês devem fazer quando veem isto. Não fazer nada. Ou seja, não terem medo. O que é que o scanner está a indicar? Não fazer nada. Posteriormente, temos as estrelas azuis. Indicam médias, reversões. O que é que nós devemos fazer? Observar e proteger. Como é que nós funcionamos neste princípio? É simples. É se nós vamos pegar e movemos o stop loss ou não, de forma a protegermos a posição ou retiramos parcial. Isso depende depois da vossa estratégia e também da maneira como vão estar a utilizar o scanner. Depois, estrelas vermelhas e verdes. Grandes reversões e saímos
entramos no mercado. Super simples. Então, isto, a partir do momento que nós já temos o nosso setup ideal, já sabemos onde é que vamos entrar, temos essas confirmações todas e já estamos no mercado, agora deixamos o scanner falar connosco e é por meio de estrelas e de reversões. Resumindo, eu falei-vos que estava-nos a dar uma melhor entrada. Imaginemos que ele recuou até às emas e eu disse que uma da zona de entrada era as emas. Poderíamos ter entrado em mais uma nova posição ou eh, ser mais pacientes e tínhamos um melhor risco-recompensa em que, em curto espaço de tempo, poderíamos fazer o nosso um por 2. E então é esta a magia dos scanners. É vocês começarem a analisar e deixá-los falar convosco, com as indicações visuais que eles têm, para passarem menos tempo no mercado e fazerem o vosso dinheiro e sair. Ter o máximo de liberdade e a seguir colocar em prática essa liberdade no vosso negócio de forma a conseguir impactar mais pessoas. Pelo menos é todo o trajeto que nós fazemos na GIFU e é toda a conexão que depois nós fazemos com as pessoas que começam connosco. Porquê? Porque nós chegamos, vimos o Fast Start, começamos o Bootcamp, dominamos um scanner, colocamos em prática e depois temos liberdade de tempo. É aqui que eu digo, ok, tens liberdade geográfica e financeira. Então podes literalmente começar a construir o teu caminho. Então, neste caso, na posição, se tivéssemos entrado aqui e estávamos aqui, já tínhamos 1% do nosso capital no bolso, aqui o stop loss já tinha desaparecido e continuava a ler o scanner, à espera que ele falasse comigo. Até agora, temos mais reversões? Não. Então eu vou deixar a minha posição aberta. Então, uma pequena posição, deixar aqui o stop loss, uma pequena posição de 1 para 2, de repente, e num curto espaço de tempo, consegue-se tornar mais lucrativa de uma posição simples de 1 para 2, mas mais protegida, mais conservadora. Mas atenção, esta posição aqui, que nós podíamos ter entrado aqui na reversão da EMA, não quer dizer que eu vá ser um trader agressivo. O mesmo capital que está aqui é o mesmo capital que está aqui. A diferença é que, em vez de serem 8 pips, é um pip e meio. É quase o valor do spread. Por isso é que muitas das vezes, quando nós falamos em scanners, seja ele ou Golden Arrow, nós nem sequer conseguimos usar o stop loss, porque a indicação está visual. E, imagina, eu não preciso estar à espera que um indicador no MetaTrader seja rompido e me feche a posição, se eu tenho a confirmação visual. E então eu estou aqui a trabalhar, estou a aprender, tenho a trade aberta à minha frente e ok, fecho. Não estou a dizer para deixarem de usar stop loss, pelo contrário, usem sempre stop loss, mas percebam que a indicação visual do scanner vale mais que um stop loss. Ou seja, confiem mais no scanner do que no stop loss que vocês lá marcaram. O stop loss é simplesmente aquela barreira que tipo, ok, protegi o meu capital, não há mais perda. Neste caso, tivemos um risco-recompensa de 1 para 2 nesta entrada e esta ainda está a rolar. Agora vou aguardar que o scanner continue a falar comigo. Vou deixar esta entrada aqui aberta e não vou tirar parcial. Imaginemos que tínhamos toda a entrada aqui. Já tínhamos, por exemplo, numa conta de 100 euros e tínhamos entrado com 2%. O nosso lote era 0,02, por exemplo. Já tínhamos 104 euros. Já tínhamos feito 4% da nossa banca, mais coisa, menos coisa. No espaço de 2, 3 minutos foi assim que eu expliquei isto. E deixava a posição aberta, porque ainda não saía. Ou saía se tivesse definido o meu TP. Mas imaginemos que eu aqui, aos 104, deixava no mercado 1 euro. Significava que tinha uma banca de 103 e o meu risco era 0,5%. E a posição passa a ter um alvo de 1 para 5. Eles conseguem perceber que ainda conseguem ter mais capital, enquanto que, tag aqui, o scanner, ainda vai falar connosco. Está aqui uma estrelinha amarela, se conseguirem ver. O que é que nós fazemos na estrelinha amarela?
Exatamente, nada. E então, aguardamos. Outra forma, ele vem às emas. O que é que fazemos? Imaginemos que estamos a falar desta posição aqui e o preço regressou à ema. Aí sim, tiro um parcial. Imaginemos aqui, nesta zona, tiramos um parcial e a nossa posição pode estar protegida. Voltamos ao ponto de entrada, com a posição protegida, e assim aí reavaliamos. Continuamos à espera que o scanner fale connosco. Neste caso, o mercado ainda continua vendedor, mas está a dar uma indicação para sair do mercado. E aqui é onde entra a vossa inteligência. As EMAs aqui estão a fazer o quê? Esta linha azul que eu tracei está a subir ou a descer? A subir. Significa que estamos a entrar numa temporalidade de compra. E estão a cruzar. Chegamos à nossa posição. Imaginemos que eu não tinha tirado parcial nenhum nem nada. Ainda tinha a minha trade aberta com o meu stop loss, falando desta aqui, a que está aqui do lado, por isso mais pequeno, a que está aqui do lado esquerdo. Tomava duas opções. Ou assumia a perda desses 8 pips, ou deixava estar. Neste caso, o scanner continua a falar connosco. Ele deu agora duas estrelas. Conseguem ver que estrela é esta aqui que ele deu? Deu uma azul e deu uma vermelha. A azul significa que há uma pequena reversão e a vermelha significa que há uma reversão completa do mercado. Então, novamente, imaginemos que esta trade estava fechada e tínhamos o nosso 1,5 no bolso e eu tinha ainda aberta esta trade aqui. Eu aqui nesta, na reversão, sabendo o meu cálculo não, sabendo a minha zona de saída, neste caso, que agora mudou, passou a ser aqui, o que é que nós poderíamos fazer? Neste caso, nada, porque vou fechar a minha trade por causa do POC, o preço está acima do POC, mesmo tendo a estrela vermelha. Ok. Posteriormente, vou analisar outros cenários. Já sei que eu procuro é vendas, mas neste caso, o POC não me está a deixar trabalhar. Quando vocês olham para o gráfico e o gráfico não nos quer dar uma indicação para vos dar comida, o que é que vocês fazem? Procura-se outro par. Agora vamos aqui às cripto. Vamos lá procurar volatilidade. Ou seja, vocês só perdem dinheiro no mercado se vocês quiserem. Tudo bem que partam do princípio, qualquer posição que vocês abrem ou qualquer ordem que dão, o dinheiro que colocam nessa ordem é dinheiro perdido. E então coloquem no mercado valor que estejam dispostos a perder. No entanto, vocês só o perdem conforme as condições que aceitam. É quase como se vocês fossem empregados do mercado e o mercado só vos pagava conforme as condições que vocês tinham no vosso contrato de trabalho. Agora, aqui Bitcoin, passar para 15 minutos e já é uma temporalidade melhor para vos dar esta explicação. Como é que está o mercado? Comprador ou vendedor? Boa. Porquê? Vermelhos atrás de vermelhos e inclinação da zebra. Duas confirmações da setup ideal que nós queremos. Já aqui está. Está vendedor. Posteriormente, onde é que está a EMA 238? Está atrás do preço. Terceira confirmação. Ou seja, 25%, 50%, 75%, 100% de confirmação que ele está vendedor. Posteriormente, onde é que está o POC? Está abaixo do preço. Neste caso, zona de entrada. O que é que nós poderemos procurar?
Zonas de entrada é as indicadas pelo scanner, neste caso, a seta vermelha, perdão, é também o cruzamento das emas ou o preço vir, tocar a ema e seguir, fazer uma continuação. Neste caso, na Bitcoin, sendo um par de enorme volatilidade e com pips nas casas de três casas decimais, vocês novamente puxam pela vossa cabecinha e marcam zonas de desequilíbrio neste caso. Se o preço recuar aqui, nós entramos em venda. Continuações. Continuamos à procura de desequilíbrios e marcamos as zonas de equilíbrios. Aqui já não vale a pena procurar muita coisa. O porquê de eu marcar as caixinhas em qualquer par que eu opere. Neste sentido, por exemplo, na casa dos 15 minutos. Eu não preciso analisar as outras temporalidades para procurar zonas de interesse. Eu quero receber dinheiro o mais depressa possível com o mínimo de ação ou esforço que tiver que colocar. Ou seja, quero tornar o meu trading mais passivo do que ativo. Então, neste caso, pegamos o nosso Fibonacci e traçamos desde a primeira zona de interesse até ao POC. Ele vai nos dar estas zonas todas. E então, vamos começar a refinar nos 15 minutos o melhor retrocesso. Há bocado eu falei-vos que todos os impulsos que o mercado faz para a frente têm um retrocesso para trás. E há bocado estávamos a falar do retrocesso do ouro. Qual era o melhor retrocesso ótimo? Seria os 23,10. Porquê? Porque estava na casa dos 50%. Então o que eu vou ter de olho no mercado que está a seguir não é os 78% para ser goloso, não é os 88% para continuar a ser goloso, mas vai ser 61% e 51%, nomeadamente o equilíbrio que eu tinha marcado aqui, mais coisa menos coisa. Porquê? Porque é meio do mercado. E meio do mercado já dá para entrarmos naquela posição pagante de 1 por 2. Então, eliminamos o Fibonacci e temos aqui a nossa zona alta. Então, o que é que nós aguardamos aqui para aproveitar esta continuação? Deixar o mercado trabalhar, deixá-lo fazer o seu caminho, vir até às emas, novamente testar esta zona e aqui execução para venda. Neste caso, por exemplo, dando aqui o exemplo de uma continuidade na Bitcoin. Então, o que é que eu espero? Que o mercado venha me dar de comer nas melhores condições possíveis. Ou stop loss aqui, ou stop loss no cruzamento das emas anteriores. Como procuramos 1 para 2 e estamos a falar de Bitcoin, é algo que se mexe com bastante agressividade, temos que também ser mais cautelosos no stop loss. 1 para 2. Agora que tenho a zona desenhada no time frame de 15 minutos, posso colocar mais pequeno e olhar um bocadinho para trás do mercado. Nesta zona aqui que eu marquei, neste retângulo, onde está a minha entrada, com 100 pips de stop loss, vocês acham suscetível o mercado fazer este movimento ou não? Olhando para todas as confirmações que temos visuais aqui e em EMAs, em 238, etc. Acham que o mercado vai nos dar de comer esta posição ou não? Exatamente. E eu digo porquê. Então, basta fazer o retrocesso aos 50% e o mercado é 50% compra, 50% venda. E a maior parte das estratégias que todos os educadores e nós passamos se partem deste princípio básico, que é, ou não és nada inexperiente. Imagina, se olhas para estas velas todas aqui a descer, se vês tudo aqui a descer, achas que ele vai vir aqui para trás ou
talvez possa descer aqui ou aqui. É visual. É senso comum. É olhar para algo e perceber, ok, aquilo vai descer. Pode não descer na altura que tu queiras entrar no mercado, mas eventualmente aquela zona vai descer. E então nós trabalhamos desta forma, que é, procuramos sempre entrar a favor da tendência, a seguir todo o capital, os big players, e proteger ao máximo o nosso capital. Resumindo, aqui na Bitcoin, o que eu irei aguardar é que um dos alvos ou o meu take profit em time frames curtos para futuros, ou seja, para colocar uma posição no, na Bybit ou na Binance, o meu take profit vai ser aqui, a minha entrada vai ser onde eu tinha marcado, o porquê que o meu take profit é aqui, porque é um suporte e é estas linhas marcadas, essas pequenas linhas aqui, se tiver uma linha vermelha é um suporte, se tiver uma linha verde é, se tiver, sim, se tiver uma linha vermelha é um suporte, se tiver uma linha verde é uma resistência. Então, o que eu vou procurar? Imagina que quero fazer o meu cafezinho pagante e receber o meu dinheirinho, pagar o meu café. Temos a nossa trade futuros assim, 1 para 3, mais coisa, menos coisa. 1 para 4. Então esta é a nossa trade futuros. O que é que eu faço? Como eu sei que aqui o risco é reduzido para pequeno capital, 100 pips, não é nada, eu posso pegar nestes exemplos que tiro daqui do scanner e colocar em buy limits ou sell limits, partindo do princípio que o nosso capital não seja enfiar 30% de uma banca ou 100% de uma banca numa posição. Imaginemos que enfiamos 1%, pá, máximo dos máximos, estando a falar de cripto, 5% se na Binance e na Bybit, temos aqui o futuro para colocar. Vou só aqui copiar a imagem e estou aqui no gráfico da Bitcoin. Neste caso, estamos a aproximar do nosso buy limit. E voltamos ao nosso scan. E então, assim, vocês já sabem as confirmações, é só rever a aula caso não estejam com alguma dúvida ou mandam mensagem lá no Discord ou no WhatsApp. Mas tem as confirmações para achar o setup ideal. Dar aqui este último exemplo. É procurar um setup que me pague bem e depois usar o próprio scanner para achar as entradas ideais. A partir do momento que eu estou no mercado, é confiar nas ferramentas que a GIFU nos coloca à frente e esperar que elas falem connosco. Neste caso aqui, o porquê é que eu estou com esta venda marcada na Bitcoin? Desequilíbrio, 50% do mercado e deixei o scanner falar comigo. Eu vou eliminar aqui este retângulo e o scanner, literalmente, o que é que ele me está a dizer? Vocês conseguem ver aqui esta estrela verde? Significa que é uma grande reversão. Então, o que é que nós fazemos nas grandes reversões? Ou saímos do mercado, ou entramos. Como não vamos entrar contra a tendência, e atenção, há estratégias que vocês podem fazê-lo. Aí vão estar a arriscar mais capital, mas também vão receber mais dinheiro. Mas isso é mais avançado. Foquem-se no princípio básico, que é tornarem-se independentes com uma ferramenta e depois colocar essa independência nas mãos de outra pessoa que se vai tornar independente e assim criar um bom círculo de amigos ou de traders para encher o bolso. Ora, então poderíamos entrar aqui com execução imediata no mercado, sem pôr stop loss. Por isso, este exemplo é mesmo para isso. Imaginemos que eu entro no mercado com 1 para 1, 25 pips para cada lado. Só aqui configurar os 25 pips. Ora, 25 mil pips. 25 mil para 25 mil.
25 pips, execução imediata e até o mercado, neste caso até o scanner, falar convosco, vocês têm a trade aberta até ao vosso alvo. E nós, muitas das vezes, quando não temos paciência, esquecemos destes pequenos pormenores que é o mercado indica-nos tudo para nos encher o bolso. Neste caso, uma trade de 1 para 5, se nós tivéssemos entrado aqui na reversão, e isso é o que nós vamos começar a colocar em prática nas aulas seguintes, seja com o scanner, seja com outro, para depois ter o setup ideal que nós temos. E, ou seja, aqui é a verdadeira máxima que eu sou uma pessoa paciente, e eu sou paciente, e saber ler, o mercado pode andar a fazer o que quiser, mas a minha paciência vai-me pagar até chegar onde eu quero chegar. Depois, continuo observador e a aprender, e o mercado continua-me a pagar porque fui paciente e coloquei a minha gestão de risco em causa. Em causa não, em prática. O que é que nós temos, amigos? Vamos ter, imaginemos que tínhamos entrado aqui 5% no bolso, quase 6%, mais 3% no bolso. Quando nós dizemos que os scanners é para vos enfiarem 8% no bolso, este é um dos princípios que todos os educadores vos vão passar. Nada que eu vos estou a passar aqui não está a ser passado, ou seja, como é que é dizer? Tudo o que eu estou-vos a passar aqui é-vos passado pela Gifuline, pelos educadores, porque eles têm todos o resultado que vocês querem ter, que é tornarem-se independentes em qualquer tipo de mercado e usar esta fonte de rendimento ativa para multiplicar o vosso dinheiro. Vocês fazem o vosso network, recebem o vosso residual e multiplicam o vosso dinheiro com as ferramentas que a empresa vos dá para aproveitar. Voltando aqui ao nosso chauzinho, será que nos vai dar aqui o chá das 4 da tarde? Eu julgo que sim. Voltamos aqui para o ouro e pode ser mesmo aquele shot para vocês confirmarem se o mercado vai estar vendedor ou passa para comprador novamente. Em temporalidades maiores, ele está comprador, na temporalidade de 1 minuto, ele está vendedor. Então vamos dar uma olhadela no minuto e vamos deixar o scanner falar connosco. O que é que o scanner nos indicou? O que é que quer dizer a estrela verde? Uma grande reversão para compra. Imaginemos que eu tinha a posição nos 23, 10, 50, mais coisa, menos coisa, eu estava um pouco mais atento e fazia a minha execução de mercado e a nossa trade já estava a rolar. Neste caso foi aqui por um pipete, que não deve ter entrado. Se entrou foi por spread. E não, não entrou. Mas a nossa posição estava já em movimento. Significa que já estávamos com sensivelmente 1% feito e dinheiro no bolso. É isso que servem os scanners, amigos. Então, entrada aqui. Confirmamos no Golden Era, com todas as confirmações que já vos foram passadas, ou pela vossa liderança, ou mesmo já em aulas, ou até por alguns educadores. Vimos ao time frame. Estávamos a analisar de 1 minuto. E neste caso, ele como não veio aqui, às 23h10, não vos deu a posição, mas reverteu. Como é que vocês também podem conjugar um scanner com o outro? Isto é aquela dica de 5 euros em que vale um cheeseburger. Conseguem achar algo idêntico aqui, que indica reversão, que esteja presente no kill shot, que também indica reversão. Neste caso, algo parecido com a estrela verde, ou estrela vermelha. Aqui no Golden Era, conseguem achar algo muito idêntico que vos indique uma reversão? Sabendo que ambos os scanners são para scalping, são para fazer se calhar 15, 20 pips. E esta é a dica que vale milhões. Não, estás quase. O certo não é uma reversão, o certo é uma confirmação da entrada.
que é que nós fazemos no Golden Era quando vimos aqui um objeto? Saímos do mercado. Ou entramos numa posição nova. Neste caso, imagina, se já formos um pouco experientes, poderíamos ter entrado assim, numa posição de compra com 15 a 25 pips de stop loss. E ir buscar um para dois. Este fator aqui, a bandeirinha. A bandeirinha indica reversão de mercado ou que atingimos o nosso alvo. Não é só dizer, chegou a êxito 2. O, o algoritmo que está aqui neste objeto, quando ele aparece, é exatamente o mesmo algoritmo do kill shot para reverter o mercado. Então imaginemos, se apareceu a bandeirinha, ok, sai. Se eu souber analisar um bocadinho os pontos de interesse, eu posso ter a zona de liquidez marcada e quando chega à bandeirinha eu faço execução de mercado. Fazendo execução de mercado é muito fácil nós fazermos um por um por dois, às vezes até novo teste e reteste desta zona anterior, fazer um por três. Fica aqui a dica. Ou seja, em termos de código, isto aparece quando há também reversão, não é só atingir aqui esta zona de preço. Porque se fosse atingir a zona de preço, a bandeira aparecia mais ou menos aqui por causa do spread. E ela aparece sempre depois ah, de romper a linha de saída. E o algoritmo que está aqui presente indica mesmo reversão, ou seja, que o volume mudou. É claro que para tornar a ferramenta melhor é sempre um por dois. Maltinho, espero que tenham gostado. Vou parar de gravar para me darem a vossa opinião.